de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, livramento, restauração, direção de Deus à nossa vida. E também oramos para que o Senhor nos abra grandes portas e grandes oportunidades. No nome de Jesus pedimos sabedoria do Senhor. Reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Senhor Jesus, nossa vida está nas Tuas mãos. Nossa família está nas Tuas mãos. Tu és o sustentador de todas as coisas e confiamos em Ti. Confiamos na presença do Espírito Santo que habita em nós. E damos bem-vindo ao Espírito Santo nesse começo de dia, aqui aonde nós estamos. Ministra em nossos corações, leva embora toda dúvida, toda tristeza, toda angústia, toda ansiedade, todo peso e traga, Senhor, o Teu poder fortalecedor, traga a Tua unção, traga, Senhor, a Tua graça, o Teu favor sobre as nossas vidas e livra-nos, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos daquilo que é preparado contra nós, preparado pela inveja, preparado, Senhor, pelo espírito do invejoso. Nós quebramos todo tipo de poder maligno que tenta nos afrontar, que tenta usar pessoas contra nós e declaramos: o sangue de Jesus nos cobre a nós e a nossa casa. Nossos filhos estão guardados pelo Senhor. Até quando estiverem longe dos nossos olhos, o Senhor é seu guarda, o Senhor é seu protetor. Meu Deus, Tu és o nosso defensor e não temeremos mal algum. Guarda-nos, livra-nos, Senhor. É o que nós pedimos a Ti no nome de Jesus. Deus te abençoe. Que alegria estar aqui junto com você nesse começo de dia e poder compartilhar uma palavra do céu que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que o Senhor fala conosco. Sua palavra é fiel, Sua palavra é verdadeira. Ele nunca falha, jamais, jamais. Confie no poder de Deus, confie na graça do Altíssimo. E você que está aqui nesse propósito de oração e jejum com a gente, declare aqui nos comentários, escreva assim: Deus vai me abrir uma grande porta, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem uma pessoa que está aí nessa oração, que já chegou aqui nessa oração, está com uma dor aqui no lado esquerdo, bem embaixo do pulmão. Eu quero declarar saúde sobre você que está com essa dor embaixo do pulmão. Seja curado, seja qual for o seu problema, seja restaurado no nome de Jesus Cristo. Eu também quero liberar uma palavra sobre alguém que chamam de Cassi. Cassi, o Senhor te visita nessa hora. E o Senhor me disse: é tempo de você ser estratégica para vencer toda a maldade, toda a contrariedade que há contra a sua vida e contra a sua família. E Deus te dará a vitória em nome de Jesus Cristo. Deus tem te levantado para que algumas coisas não te influenciem mais. Então não deixe algumas coisas entrarem no teu coração, em nome de Jesus. Eu também quero liberar uma palavra para o Emerson. E eu quero dizer: Emerson, o Senhor está te abençoando. É tempo de crescimento e de avanço. E o Senhor vai colocar mais e mais nas tuas mãos. Ele vai confiar coisas muito maiores que você nunca imaginou que poderia movimentar, que poderia estar gerenciando. Porque o Senhor tem encontrado um coração humilde, um coração fiel, uma pessoa íntegra. Por isso, busque ao Senhor, Emerson, para que Ele lhe dê sabedoria nesse tempo, em nome de Jesus. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você. Não podemos parar de depender de Deus. Não podemos ir para o que é mais fácil, mais cômodo. Nem sempre estar num lugar de tranquilidade, nem sempre estar num lugar onde você se sente bem, é o lugar para você. Isso as pessoas não entendem, mas precisam entender. Eu estou falando uma coisa aqui muito,
muito séria. Nem sempre o melhor lugar para nós estarmos é o lugar onde nós nos sentimos bem. Eu me sinto bem em muitos lugares, já visitei muitas cidades, já fui a muitos países. Deus já me oportunizou isso. No entanto, eu sei que existe um lugar específico, geográfico, para que eu esteja, aonde o Senhor tem me colocado. Eu quero que você leia comigo o texto de 1 Samuel, capítulo 22, verso 5, que diz assim: Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Olha que tremenda essa palavra. A Bíblia diz que Davi deixou seus pais e a sua família em Moabe, com o rei de Moabe, porque Saul estava querendo a cabeça de Davi. Existia gente que estava querendo a todo custo entregar Davi para Saul. Então, havia olheiros em todo lugar. E Davi precisava se proteger. Precisava proteger a sua família. Então ele foi estratégico, como homem que sempre foi, que Deus deu essa graça para ele. Ele levou a sua família, levou seus pais para estarem com o rei de Moabe, aonde ali eles habitavam seguros. Então Davi cumpria suas incursões militares e voltava para casa, até que o profeta Gade chegou a Davi e disse assim: Davi, eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida. E a palavra do Senhor é que você não esteja nesse lugar seguro. Deus não te quer nesse lugar seguro. Aí você diz assim: puxa, Deus queria levar Davi para o meio do fogo cruzado, para o olho do furacão, para a tempestade. Existem tempestades que são de Deus. Existem lugares de tensão, lugares de conflito, que são lugares que Deus usa para trabalhar em nós, lugares que Deus usa para tirar o orgulho da gente e para nós sermos mais dependentes dEle. Eu, por experiência própria, sei que nós não podemos fugir para lugares seguros, não podemos fugir para lugares tranquilos. Nós temos que estar no centro do comando e da vontade do Senhor para a nossa vida. Então, aquela coisa, eu vou vender essa empresa porque essa empresa me dá muita dor de cabeça. Aí vende a empresa e depois começa a passar por aperto, começa a passar por provas, por lutas. E sabe o que é pior? O homem não reconhece que errou. Aí ele diz: por que Deus está fazendo isso comigo? Por que Deus é culpado de tudo? Por que as pessoas insistem em colocar na conta de Deus a culpa que não é de Deus? Então a fome no mundo é culpa de Deus, a doença no mundo é culpa de Deus, o desamparo é o que as pessoas dizem, tudo é culpa dele. Não é. Deus não tem culpa de nada, absolutamente nada. São coisas que os homens fazem. É que nós pegamos o costume errado, e eu posso dizer o costume também, desenfreado, de colocar tudo na conta de alguém. Então a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é do pastor lá da igreja, a culpa é porque não me deram oportunidade, a culpa é porque, lá estão me sufocando, a culpa é porque lá me perseguem, a culpa é lá porque eu não tenho as oportunidades que eu gostaria de ter. E a minha culpa? E a sua culpa? E onde está o erro? Encontre o erro aí. Nós temos que compreender que nem sempre o que nos faz bem, o que nos faz nos sentir bem, é o que Deus planejou ou tem preparado para a nossa vida. Aí vai lá, vende a empresa por pouco menos do que nada,
e acaba ficando, sabe, sem uma fonte de renda. E daí pensa assim, agora eu vou tirar um ano sabático. Daí fica um ano gastando o dinheiro do negócio que fez, vendendo a empresa. E quando se dá por conta, já não tem mais nada. E a culpa é de quem? Eles colocam a culpa em Deus. A maioria das pessoas coloca a culpa em Deus. Então o casamento não deu certo, a culpa é de Deus. É assim? Isso é justo? Não, isso não é justo, entenda. Deus não pediu para que eu o defendesse. Deus é fiel, é justo, Ele é todo poderoso, Ele é o supremo juiz, Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, o Rei dos Reis. Não precisa que eu fale essas coisas, mas é importante eu falar, porque nós não podemos perder a dependência que temos de Deus. O cerne disso tudo é: não perca a dependência de Deus. Então Deus estava falando para Davi: Davi, eu quero você num lugar que não é tão seguro. Porque qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é sempre estar nos lugares mais seguros. A nossa ideia é sempre estar nos lugares onde a gente se sente melhor. Mas será que essa ideia é a ideia de Deus? Será que ali, naquele lugar, eu irei frutificar? Porque quando Deus, preste bem atenção nisso, quando Deus quer lhe frutificar num lugar, não importa se você for plantado no deserto, Deus vai fazer você crescer lá naquele deserto. Não importa se o lugar, sabe, se o ambiente ele é um ambiente conflitante, se o ambiente é um ambiente ruim, de combate, se Deus te plantou lá, você vai prosperar lá. Eu gosto muito de João capítulo 15, verso 5, que a Bíblia diz assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, os planos de aposentadoria que as pessoas têm é: quando me aposentar, eu vou voltar lá para a minha cidadezinha do interior, da onde eu saí. E essa é a vontade de Deus para você? Porque se for, ok, conte com a minha oração. Mas se não for, nós queremos buscar sempre os lugares mais seguros. Nós queremos buscar sempre os lugares, sabe, que nós nos sentimos bem. Mas Deus, através dessa palavra, Ele diz para Davi: eu não quero que você esteja nesse lugar que você se sente seguro. Eu quero que você esteja aí, nesse lugar, onde está cruzando bala. Eu quero que você esteja aí nesse lugar, onde as coisas estão difíceis. Eu quero que você esteja aí nesse lugar, onde tem um ninho de cobras. Eu quero que você esteja aí nesse lugar, onde as pessoas vêm e te afrontam. Daí você diz: puxa, mas Deus não quer que eu tenha paz? Eu tenho aprendido que não se trata de estar apenas num lugar, mas estar no centro da vontade de Deus. E outra coisa a mais, se trata também de você aprender a lidar com todas as vozes que estão disputando a sua atenção ao redor. Você sabia que o maior ativo do mundo hoje é a atenção? Eu vou repetir: o maior ativo do mundo hoje é a atenção. Então tudo aquilo que tenta prender a tua atenção, aquilo ali tem um valor. Tudo que tenta prender a tua atenção tem um valor. Agora, o que o inimigo quer ao chamar a tua atenção para os problemas, para os conflitos, para as pessoas que não gostam de você? Qual que é o objetivo dele? O objetivo dele é lhe comprar. O objetivo dele é negociar com o seu coração. O objetivo dele é desfocar você de Deus. Mas o que Deus quer com você nesses lugares, sabe, que são difíceis? Deus quer que você confie nele. Deus quer que você dependa dele, porque as pessoas, você vê elas, sabe, se movimentarem sempre para o melhor, mas nem sempre para a direção de Deus. Na direção de Deus, você pode estar num lugar onde está chovendo canivete,
Na vontade de Deus você pode estar num lugar que é difícil de você estar, mas ali Deus está te abençoando. Ali, você chegou naquele lugar endividado, você chegou naquele lugar endividado, você chegou naquele lugar quebrado, você chegou naquele lugar com uma mão na frente e outra atrás, você chegou naquele lugar desacreditado, você chegou naquele lugar com sérios problemas. Mas então, mesmo que o lugar não seja, sabe, o melhor ambiente, ali suas contas são pagas, você cresceu espiritualmente, sua família acabou ficando mais estruturada, as coisas melhoraram na sua vida. Por quê? Porque talvez não era o melhor lugar para você, mas é o lugar que Deus escolheu para você frutificar, estabelecer, sabe, as suas ramas, aonde o Senhor tem derramado graça, tem derramado favor sobre a tua vida. Então nós temos que compreender que os melhores lugares do mundo não significam que sejam os lugares mais seguros, nem os mais prósperos, mas os lugares que Deus nos plantou, para que a nossa dependência seja dEle. A nossa dependência seja dEle. Nossas emoções, elas dizem assim, não está fazendo bem para você? Saia! Saia! É isso que dizem. Não está bem para você? Saia! Mas vem cá, quem é o Senhor da nossa vida? E digo mais, nossas emoções nos colocam no mato. Nossas emoções nos fazem nos perder no caminho. E quando você vê, você teve tantas perdas só porque você queria um lugar de conforto, um lugar de segurança. Mas o verdadeiro lugar de conforto e de segurança é no Senhor. E em mais nenhum outro lugar aqui dessa terra. O melhor lugar para nós habitarmos, o melhor lugar para prosperarmos, o melhor lugar para avançarmos é no centro da vontade e do cuidado de Deus. Deus está nos ensinando a ouvi-lo, apesar das confusões, ouvi-lo apesar das guerras, ouvi-lo apesar dos temores, ouvi-lo apesar das rejeições, ouvi-lo apesar do ambiente ruim. Permaneça em Deus e você terá uma experiência sobrenatural com o agir de Deus sobre a tua vida. Eu entrego essa instrução ao teu coração hoje. Amém? E se você crê que Deus falou com você, escreve aqui nos comentários: o melhor lugar do mundo é aonde Deus me plantou. Glória a Deus. Amém? Deus nos planta em lugares, Deus nos planta em ambientes. Enquanto não compreender isso, não prospera. Amém? Eu quero agora dar um testemunho que eu recebi da Larissa. Ela escreveu assim para a gente: eu quero dar o meu testemunho sobre o meu filho Miguel, de 7 anos, que sofria com refluxo e esofagite. Já havia feito endoscopia, vivia com enjoo, estômago cheio, alergias e não se alimentava bem. Também tinha muita rouquidão devido ao refluxo e os médicos achavam que era asma, pois tossia muito. Graças a Deus, hoje ele come de tudo e foi curado em nome de Jesus. Jesus Cristo está vivo, Larissa. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nosso Deus. Eu quero declarar agora o Salmo 91 e deixa eu dar um recado para você. Quem adquirir nossos livros até amanhã, à meia-noite, tá? Qualquer um desses dois aqui, que é o meu novo Café com Jesus e esse aqui é o meu primeiro Café com Jesus. Ambos são devocionais. Nós estamos assinando e colocando um salmo que Deus coloca no meu coração. E ontem eu pedi para vocês terem um pouco de paciência, porque eu acho que eu vou precisar de uns 15 dias para assinar todos os livros que estão nos pedindo. Então, o livro vai chegar para você, mas talvez demore um mês ou um pouquinho mais para chegar. E eu estou, fazendo com muita calma, eu coloco um louvor e eu
assino cada livro e procuro ouvir o que Deus está colocando no meu coração para enviar para cada pessoa. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br, certo? Então vá ao meu site www.vinicius17.com.br. E um detalhe, nossos livros são perpétuos. Você pode tanto começar em 1º de janeiro como começar hoje, porque eles não têm data, são 365 devocionais. Você pode ler 2, 3, 4, 5, eles são perpétuos, são calendários perpétuos, ok? Então, se você quiser adquirir, vá no nosso site, tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Aí você diz assim, puxa, mas depois de sexta-feira não vai ter os livros disponíveis? Vai ter normal, só que eu estabeleci que até sexta meia-noite são os livros que eu vou rubricar, eu vou assinar e mandar o salmo para cada pessoa, ok? Certo? É o que eu posso fazer, é o que Deus colocou no meu coração, então está aí esse convite para você. Também domingo agora, nós vamos ter um grande culto às 9 da manhã e eu vou falar sobre destino. E Deus tocou no meu coração de quando encerrar a palavra, eu estarei ungindo todos os doentes com óleo, certo? E eu vou pedir para aqueles que nos ajudam para impor as mãos e eu oro do púlpito. Então todos os doentes vão ser ungidos. Antes de eu orar geral pelo povo, eu vou fazer uma oração específica por quem está doente e eu creio em cura. Eu creio em cura. Você não tem ideia. Tem gente que já chegou quase morrendo na igreja e Jesus Cristo curou. Pessoas que vieram de longe buscar uma oração no presencial. Então eu convido você a estar junto com a gente nesse domingo, às 9 da manhã. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Salmos 91, quero pedir a você, deixa sua curtida aqui nessa oração. Gostaria que você compartilhasse essa oração também com o máximo de pessoas que você pudesse. Nós estamos compartilhando com 8 pessoas, visto estarmos no mês de agosto. E tem um sininho aí, que se você não ativou esse sininho, toca aí e ativa as notificações, que é um sininho pequenininho que tem aí no YouTube, para que toda vez que eu entrar ao vivo o YouTube te avise, tá? Então não esquece, porque às vezes as pessoas dizem, eu não vi o horário da live. E outra coisa, gente, tem muita gente que faz o mal pra gente, pegando os meus vídeos, colocando até as orações nos mesmos horários que eu entro ao vivo aqui. O meu canal oficial é esse aqui, ó, com 11 milhões de inscritos. Esse é meu canal oficial. As pessoas, sabe, elas fazem coisas que não é para fazer. E eu estou orando por isso. Estou orando por isso. Então, sempre quando você entrar numa oração, num vídeo, veja se é meu aquele vídeo, tá? Veja se aquele canal é meu. Não, na verdade o vídeo é meu. Às vezes eles adulteram, né? Mas o vídeo é meu. Às vezes está no canal errado. Então, esse é o canal oficial, tá? E nós temos falado isso para as pessoas. Deus conhece o nosso coração. Amém? Muito bem. Salmos 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. O Senhor me mostrou o nome Tainá. E Deus me mostrou que está enviando ajuda para você, Tainá.
o Senhor me mostrou. Está enviando ajuda para você. Deus me disse também, diga ao Everton, estou livrando ele de um laço. Estou livrando ele de um laço. E Deus me mostrou também o símbolo da marinha. O símbolo da Maria. Há alguém aí que é da marinha, que está me ouvindo. E o que o Senhor manda dizer a você? Escute. O Senhor Deus está abrindo portas que você tem pedido a Ele. E está liberando movimentações sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. E o Senhor faz justiça. Amém? Eu quero agora orar por você. Eu quero te abençoar. Em nome de Jesus Cristo. Posso orar por ti? Posso te abençoar? Pai, em nome de Jesus, visita a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. Toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor e com a tua graça. Eu oro, Espírito Santo, pedindo ao Senhor, envolve-os com o teu poder, envolve-os com a tua graça e dá vitória a eles. Dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família. No nome de Jesus Cristo, eu oro por milagres, eu oro por intervenção divina, eu oro para que o sobrenatural seja liberado sobre a tua vida, o sobrenatural seja liberado sobre a tua casa. Senhor, cure-os agora, liberte, Pai, de toda amarra, de toda prisão espiritual, de tudo aquilo que oprime, de tudo aquilo, Senhor, que trabalha contra a vida deles. Nós oramos para que toda a contrariedade espiritual cesse. E também oro pela cura de todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Seja curado, que a mão do Senhor seja sobre ti. A mão do Senhor seja sobre a tua vida. A mão do Senhor seja sobre a tua casa. Ser visitado pelo Senhor, ser visitado pelo poder do Senhor, no nome de Jesus Cristo. Que haja uma visitação do céu sobre ti. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com o teu favor, Jesus. Agora, eu oro em nome de Jesus. Toque-os com o teu poder. Toque-os com o teu favor, Espírito Santo. Toque-os com o teu favor. Eu oro para que toda enfermidade, toda dor no corpo, toda ansiedade, toda angústia, toda opressão, tudo aquilo que perturba, tudo aquilo que está querendo tirá-lo para fora do propósito do Senhor, eu oro para que esse mal cesse agora. Que haja cura, haja livramento, haja saúde, e nós declaramos Espírito Santo do vivo Deus. Nós somos totalmente dependentes de Ti e pedimos Teu favor, Tua bênção, Teu fortalecimento, Tua graça sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Venceremos hoje a fartura, a prosperidade, as bênçãos do Altíssimo repousam sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. No nome de Jesus, graças, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus te abençoe. Um excelente dia. Na paz do Senhor para todos vocês. 9 da manhã, vou estar ao vivo aqui. E depois 18 horas. Bom dia. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome de Jesus Cristo que o Senhor trará direções especiais para a nossa vida agora nessa semana. Apresentamos a Ti, Senhor, a nossa vida. Apresentamos a Ti o nosso coração e pedimos, nos direciona em todas as coisas. Toda pessoa, meu Deus, que está entrando aqui nesse propósito, em busca de direções especiais, do conselho certo, que está buscando a Tua vontade, que essa semana seja revelado a ela a Tua vontade, que o Senhor fale com ela e que ela consiga entender a direção de Deus para a vida dela, que através dessa direção especial ela venha se mover rumo ao propósito que o Senhor tem para a vida dela. Afaste do caminho dela, Senhor, tudo aquilo que for engano, tudo aquilo que for inverdade, tudo aquilo que for mal, tudo aquilo que for para desviá-la do seu caminho, que for para tirá-la do teu propósito. Ajude-a, Pai,
a tomar as decisões no Senhor. Dá sabedoria, Pai, a cada um dos teus filhos. Nós pedimos sabedoria. Pedimos sabedoria, reconhecemos a nossa dependência total e completa de Ti. Também oramos em nome de Jesus para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. A pessoa que entrou aqui nessa oração, enferma, doente, ansiosa, preocupada, que ela seja livre agora, que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Oramos por saúde, oramos por paz, oramos por vida de Deus dentro dessa pessoa. Toque com o Teu poder, Pai. Toque com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui junto com você. Estamos começando hoje um propósito especial que nós estamos orando por direções especiais e prosperidade. Então, se você tem grandes compromissos essa semana, compromissos financeiros, você tem direções importantes para tomar essa semana, e talvez não saiba o que fazer e está pedindo a Deus direção até para apaziguar alguma situação, uma circunstância dentro da sua equipe, na sua empresa ou dentro de casa. Você que tem conversas difíceis essa semana, eu convido você a fazer esse propósito de 7 dias. Deus colocou no meu coração que quando precisamos de direções especiais, o Senhor tem. O Senhor tem todas elas, o Senhor tem toda a informação que você precisa. Então nós vamos liberar uma palavra profética, uma frase profética para essa semana. Qual que é a frase profética? Senhor, dá-nos sabedoria. Certo? Escreve aqui nos comentários, Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve aí, Senhor, dai-nos sabedoria. A Bíblia diz em Tiago 1,5, a quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera de coisa alguma. Amém? Eu quero agora compartilhar uma palavra com você, 3 segredos para vencer a procrastinação. O que é a procrastinação? É aquela pessoa que está sempre deixando para amanhã, deixando para a semana que vem, e vamos ver o que vamos fazer, vamos pensar, e nessa já se passou 1 ano, se passou 2, se passou 3, se passou 10 anos, e até hoje ela não está caminhando em direção ao que Deus tem para a vida dela. O nosso tempo aqui na vida pode parecer longo, mas não é. O tempo passa. Parece que foi ontem que eu estava cuidando da primeira igreja. Parece que foi ontem que eu conheci Jesus. Parece que foi ontem que eu casei. Parece que foi ontem que eu peguei o meu filho mais velho nas minhas mãos e hoje já está um homem mais alto que eu. Então a vida passa muito rápido e se a gente não tomar as decisões importantes que são necessárias, nós acabamos perdendo o que eu chamo de time de Deus, o tempo de Deus. Para mim é muito importante, tão importante quanto você saber a direção de Deus para a sua vida, é você se mexer no tempo certo. É por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes 11:4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Em outras palavras, a procrastinação, ela traz nada para você. A procrastinação traz nada. A procrastinação é uma plantação de nada, e quem planta nada, colhe nada. E eu quero aqui lhe dar 3 segredos para você vencer essa procrastinação. Eu creio que há coisas na nossa vida que a gente tem que aprender a se mexer rápido, para não perder aquilo que Deus está reservando para nós. E um detalhe, as pessoas dizem assim, mesmo que eu vá atrasado entrar naquilo que Deus tem para a minha vida, eu acredito que eu vou viver toda a promessa. Não vive. Eu sinto lhe dizer que não vai viver. Por quê? Porque o tempo de atraso para você, tomar uma decisão, mesmo que Deus tenha prometido para você algo, se você se atrasar, você vai perder o começo daquilo que Deus tinha para você. Então, há bênçãos perdidas quando nós procrastinamos. E não adianta você dizer, não, mas mesmo atrasado, Deus tem para mim e o que é meu é meu. É seu se você não se atrasar.
Se você ler a parábola que Jesus ele nos deu das virgens sábias e das virgens tolas, as sábias carregaram azeite para mais, azeite extra. Aí quando chegou o noivo entrou e a porta foi fechada. As loucas que foram buscar azeite numa cidade perto, quando chegaram a porta estava fechada e elas não puderam entrar. Mesmo se lamentando, gritando, chorando, não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque acabaram sendo imprudentes. Elas não entenderam o tempo, elas não se programaram, elas não entraram no que Deus tinha para a vida delas. Então, na vida da gente, a gente tem que compreender, há um tempo para todas as coisas. A Bíblia deixa claro, Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo. Agora, se você se atrasar para algo que Deus tem para você, você pode até viver uma promessa, mas não na totalidade. Não na totalidade. Entenda isso. Então, entender o tempo de fazer as mudanças certas, de começar as coisas, de empreender ou de obedecer algo que Deus disse, é crucial para você viver o extraordinário de Deus. Eu creio que, eu vou lhe falar de algo que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração e eu creio que nós devemos entender que isso é importante. Você sabe que Deus, quando chamou Abraão para ir ao lugar que Deus ia mostrar para ele, o Senhor disse para ele: sai da tua terra e da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Está escrito assim, Gênesis 12. Só que o que fez Abraão? Levou Ló. E no tempo que Ló esteve com ele, Deus não falou com Abraão. Deus não deu promessas novas a Abraão. Foi quando Ló se apartou de Abraão que Deus veio e falou algo com ele e prometeu coisas grandes para ele, enfim. Você tem que entender uma coisa. Aquele tempo que Ló esteve ali com Abraão foi um tempo que Abraão perdeu. Então, algumas promessas que Abraão demorou para herdar, eu creio que os atrasos das promessas veio porque Abraão também atrasou em obedecer Deus na plenitude. E depois, quando ele teve Ismael, foi a mesma coisa. Ali houve mais um atraso na promessa. Isaac era para ter vindo antes, não veio antes porque houve essas pausas, e essas pausas foram dadas por Abraão. Abraão, precisava estar no time de Deus, mas teve coisas que atrapalhou, e isso trouxe atrasos para a promessa, atrasos para o cumprimento. É nisso que eu acredito. Então, existem pausas que a gente dá em coisas que estão no nosso caminho. Nós damos as pausas, é por isso que não podemos procrastinar. Quando Deus fala algo, imediatamente obedeça. E existem 3 coisas aqui que eu quero compartilhar com você. Primeiro, comece o que você deve começar mesmo que não sinta, porque sua obediência e determinação não devem depender de como você se sente. Então, eu tenho que começar algo, se Deus me tocou, seja de estudar para algo, seja de aceitar uma oportunidade de trabalho, seja de mudança, seja de começar meu ministério ou de começar a minha empresa, seja o que for, se Deus já falou comigo, então mesmo que eu não esteja com vontade de fazer aquilo, eu devo fazer. Esperar o momento perfeito é disfarçar o medo com desculpas. Deus não quer que você espere o momento perfeito. Deus quer que você obedeça aquilo que Ele já colocou no seu coração. Se Deus já colocou algo no seu... É que nem as pessoas que estão sempre esperando para casar. Aí ficam 10 anos namorando, sendo que, está virando em procrastinação já esse relacionamento. Você já conheceu a pessoa, já sabe que ela é para você e você é para ela, então case. Case, não procrastine, não fique esperando, não, mas eu tenho que ter o meu apartamento, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Ei, deixa eu dizer para você, quando a gente casa na direção de Deus, Deus abençoa a gente. Guarde isso no seu coração. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te abençoa. Existe uma bênção especial quando nós obedecemos a Deus.
quando nós andamos por sua palavra, quando andamos por sua direção. E você tem que aprender a caminhar por essa direção de Deus. A segunda coisa, divida a tarefa e concentre sua visão, porque o grande e o complexo é vencido com ordem, foco e disposição. Às vezes nós deixamos de fazer uma coisa porque pensamos, puxa, mas isso é muito grande. Mas a partir do momento que você começar e você for uma pessoa organizada e tiver foco, você vai fazer isso de uma maneira tão rápida e tão fluida que você mesmo vai se impressionar. A Bíblia diz em Provérbios 21:5, os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Ou seja, concentre a sua visão com foco, com diligência, com organização e Deus vai abençoar, certo? É que algumas coisas a gente fica pensando no tanto de coisa que tem para fazer e acaba não fazendo nada. Eu começo meu dia assim, eu começo meu dia começando pelas coisas que eu tenho para fazer e eu não fico pensando em o todo que eu tenho que fazer. Eu começo fazendo a primeira coisa e depois eu faço a segunda e me organizo para a terceira e para a quarta e assim por diante. E assim tem que ser a nossa vida. Nós devemos confiar no plano de Deus. Devemos confiar, sabe, que Deus abençoará o nosso trabalho, o nosso esforço, o nosso foco. E você precisa de foco também para não procrastinar. E a terceira coisa, faça o seu dia para o dono do tempo. No Salmos 90:12, a Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Quando Deus é o primeiro, o resto encontra o seu ritmo e o seu tempo. Então, em primeiro lugar, importa servir a Deus, obedecer a Deus, seguir a instrução de Deus, ouvir os comandos de Deus. E se eu fizer o que agrada a Deus, eu estarei com o meu coração alinhado com Ele. Ele me abençoará. Ele me abençoará. Deus me abençoará. E eu conseguirei fazer muito mais do que eu posso pensar, do que eu posso imaginar, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Uma mente focada nasce de um coração alinhado. Eu sei o que Deus quer para a minha vida, então eu vou obedecê-lo. Eu vou fazer o que Ele quer que eu faça. Então eu começo. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra vai terminar. Então, se eu obedecer a Deus, Deus vai me honrar, Deus vai me abençoar. As bênçãos de Deus vão me cercar. As bênçãos de Deus vão me alcançar. E eu serei vitorioso. Essa é a palavra para a sua vida. Essa é a palavra para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero agora declarar o Salmo 91. Hoje estaremos voltando dos Estados Unidos, certo? Logo, logo já estaremos em São Paulo. Quero agradecer a todos os irmãos que estiveram na nossa Escola de Profetas, a todos os irmãos que estiveram no culto também aqui nos Estados Unidos. Foi uma grande bênção. Muito obrigado por conhecer vocês. Amém? Me senti honrado, privilegiado de estar no meio dos irmãos. Que Deus abençoe poderosamente. Uma outra feita, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Amém? Esse ano já fomos para Roma, agora Estados Unidos. Deixa eu ver aqui, ficou aqui. O tradutor aqui começou a ler sozinho o Salmo 91. Amém? Então quero agradecer a todos, muito obrigado, que Deus abençoe poderosamente. E para nós foi uma alegria. Muito obrigado por terem recebido a minha família com tanto carinho, com tanto amor. Agora retornamos a São Paulo para cumprir o nosso propósito. Amém, queridos? Muito obrigado de coração. Salmos 91. Enquanto isso, eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder essa live. Mande para os seus amigos, para os seus parentes, certo? Até para eles entrarem nessa campanha, nesse propósito. Essa última campanha que a gente teve de 14 dias, orando pela justiça de Deus, para mim foi uma campanha incrível, certo? Movimentou muita coisa.
E essa não vai ser diferente. Então até domingo nós vamos estar orando por direções especiais. Escreve aqui nos comentários, peça a Deus sabedoria. Senhor, dai-nos sabedoria. Escreve essa frase aí. Senhor, dai-nos sabedoria. Amém? Deus dá sabedoria a quem pede, a Bíblia diz, Tiago 1,5. Então peça sabedoria que com certeza Deus te dará. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Gostaria que você mandasse também essa oração para toda pessoa próxima de você, que tem decisões importantes para tomar, porque essa semana nós cremos que Deus nos dará as informações que nós precisamos. Amém? Para você decidir algo, você precisa das informações certas. E ao participar desse propósito, você está buscando as informações do céu. Deus fala, gente. Deus fala. De repente você, sabe, você não está discernindo o que Deus está falando com você. Você não está discernindo o que Deus está falando com você. Mas se você pegar essa palavra que eu peguei hoje, que eu preguei hoje, sobre não procrastinar, isso é uma palavra para muitos de vocês e para a minha vida também. Ou seja, se Deus está dizendo não espere, isso já deveria estar acontecendo, então se mova para o seu propósito. Vá lá, veja o preço da sala para alugar, amém? Veja o preço dos maquinários, comece a orar para aquilo que Deus está colocando no seu coração. De repente, Deus está colocando no seu coração para falar com alguém. Faça isso, não procrastine, não deixe para amanhã. Você deve fazer isso hoje. Então, se mova, porque não adianta também Deus nos dar a direção e a gente não caminhar por ela. Amém? Quer vencer? Então, siga as instruções que Deus está te dando. Ouça a Deus. Creia que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma direção de Deus para a tua vida. Não procrastine. Amém? Escreva aqui nos comentários, não vou procrastinar, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Posso orar por você? Permita-me orar pela tua vida e te abençoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agora em favor de cada pessoa que está aqui nessa oração. Consagramos a nossa semana a Ti, para que essa semana seja uma semana de milagres, seja uma semana de avanço, seja uma semana próspera, seja uma semana de boas conexões, seja uma semana de provisões especiais que chegarão à nossa vida, provisões divinas. Nós cremos no milagre, nós cremos, Pai, nas Tuas bênçãos. Também eu oro, Pai, em favor de cada parceiro do nosso ministério. Oro também pelos nossos programas de televisão, para que o Senhor continue abençoando, continue abrindo portas e que esses programas de televisão possam alcançar milhares e milhares de pessoas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a Tua bênção sobre o nosso trabalho, Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre toda a semeadura que nós temos feito na vida das pessoas. E oramos agora, Pai, para que o Senhor abra os céus sobre a vida de cada um dos Teus filhos, nos dando direções especiais, Pai, nos dando sabedoria, nos dando graça, nos dando favor, nos ajudando, multiplicando as nossas forças para que avancemos e conquistemos tudo aquilo que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Afasta, Pai, a inveja, afasta as contrariedades, afasta a rejeição, tira do nosso caminho, do caminho dos nossos filhos, tudo aquilo que for para trazer atraso, tudo aquilo que for, Senhor, para nos desviar do nosso foco e do nosso propósito.
Senhor, oramos agora e pedimos a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa. Que o Senhor dê o conselho certo, a direção certa, que o Senhor traga iluminação no caminho dessa pessoa, que a luz de Deus esteja no caminho dela e aonde houver trevas, que as trevas sejam dissipadas. Dá livramento, Pai, dá livramento de acidente, dá livramento de situações de caos, situações de confusão, dá sabedoria, dá graça, dá favor. Nós te pedimos, Pai, a sabedoria do céu sobre a nossa vida, a graça, o favor do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, e oramos pela paz na nossa vida, na nossa casa, no nosso país, no país que essa pessoa mora, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu peço a Tua bênção sobre todo o povo, Senhor, que tem nos recebido com tanto amor e com tanto carinho. Que o Senhor derrame graça sobre a vida deles. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo prazer de conhecer a família de Jesus em toda a terra. Graças te damos, Senhor, e que cada pessoa receba do toque divino, receba da unção do Espírito. Eu quero liberar uma palavra essa semana para a glória de Deus. Portas novas de prosperidade se abrirão. Teremos também informações especiais do Senhor sobre o nosso futuro e sobre os passos que devemos dar. Senhor, é o Senhor quem nos guia, é o Senhor quem revela o seu caminho. Essas pessoas que estão aqui, Senhor, amam a Tua voz, por isso fale com elas e dê a direção certa a cada um, Pai. Aquele que está pedindo uma resposta, que a resposta venha. Eu apresento diante do Senhor o pedido de oração que está aqui nos comentários. Cada pessoa que está pedindo em favor, Senhor, da sua casa, da sua família, que o Senhor libere da Tua bênção em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Essa semana teremos respostas de Deus, teremos direção, saberemos o que fazer, porque o Senhor fala. Você crê que o Senhor fala? Então, agora, compartilhe agora com 7 pessoas essa oração. Amém? Às 9 da manhã vamos ter uma palavra profética e depois às 18 horas. E ore também pelo nosso retorno hoje para o Brasil. Que Deus abençoe a todos e até mais.